doença Covid-19. Posto essa homenagem, eu venho trazer hoje um tema que já vinham me solicitando há um bom tempo. Esse tema é um tema complexo, chamado Desafios da Convivência. E por que é complexo? Porque ele é extenso, ele possui uma abordagem inicial em cima de conceitos teóricos sobre questões de convivência. Depois, ele possui manifestações e expressões de convivência em diferentes ambientes. Ambiente profissional, ambiente familiar, ambiente amoroso, romântico, como namoros, casamentos, relacionamentos interpessoais ou desafios de convivência entre gerações, pais e filhos, netos e avós. Então, vamos falar de um assunto que tem uma leve extensão. Hoje eu inicio esse assunto com uma abordagem mais teórica sobre conceitos fundamentais ou basilares que vão estruturar a nossa reflexão e o nosso pensamento, baseado em vários pensadores que escreveram e elaboraram sobre esse tema. E no nosso próximo encontro, que vai ser logo após a Semana Espírita, eu venho dar continuidade a esse assunto, focando nas questões mais práticas de convivência nos diferentes ambientes. Para iniciar e introduzir esse tema, eu trago um versinho de Antônio Carlos Jobim, famoso Tom Jobim. É um versinho muito conhecido. É impossível ser feliz sozinho. Já ouviram esse versinho? E aí, eu venho a provocar vocês com um outro versinho em forma de reflexão. É impossível evoluir sozinho. Segundo o psiquiatra austríaco, famosíssimo, gênio, chamado Sigmund Freud, quando foi perguntado a ele qual era o maior desafio da convivência, ele foi categórico em falar: o desafio da convivência, ele começa quando a minha vontade vai de encontro à sua vontade. Vou repetir. O desafio maior da convivência, ele começa quando a minha vontade bate de frente com a sua vontade. E aí cabe uma ressalva. Nas nossas vidas, vale exemplificar uma diferenciação entre vontade e necessidade. Vontade diz respeito ao desejo, coisas que eu quero. Necessidade diz respeito a coisas que eu preciso. Maurício, me dá um exemplo. Já dei e vou repetir aqui. Uma criança pequena chega para a mãe às 11 da manhã e fala assim: mãe, eu estou com vontade de comer bolacha recheada. Essa mãe, a partir da escuta da criança, sendo uma mãe boa, ela vai tentar fazer uma análise. Bom, são 11 horas da manhã, a minha filha está pedindo bolacha. O que realmente ela quer? Ela quer biscoito. O que ela necessita? O que ela precisa? Ela precisa de comida. Então eu falo para a menina: filha, às 11h30 eu vou servir o almoço. Se você raspar o prato ou comer tudo, eu te dou de sobremesa 3 bolachas recheadas. Isso é uma mãe boa. Ela fez uma escuta e soube diferenciar a vontade de bolacha da necessidade de comida. Mas por que você está falando isso, Maurício? Porque, segundo Freud, os grandes problemas de convivência dizem respeito quando a nossa vontade bate ao encontro da vontade do outro, não da necessidade do outro. Necessidades de duas pessoas são alvos de conciliação. Quando eu preciso de uma coisa e a minha esposa precisa de uma outra coisa, nós temos a tendência a buscar uma solução para atender às nossas necessidades. Quando a minha mãe precisa de uma coisa e eu preciso de uma outra coisa,
nós vamos buscar uma solução para que as nossas necessidades sejam atendidas. Mas quando a minha vontade vai ao encontro, bate de frente com a vontade do outro, aí que nasce o grande problema de convivência que chamamos de conflito. Mas por que isso? Porque quando é necessidade, a gente dá um jeito, e quando é vontade, a gente tende a ter um conflito, a ter a nossa convivência desafiada. Porque a vontade diz respeito ao nosso ego. E aí, entro com a explicação. O que é ego? Ego é o meu eu dessa encarnação. Ego é uma instância psíquica, uma parte da minha mente que está alojada e se utiliza do meu cérebro para funcionar. E ela, apesar de trazer tendências de vidas passadas, ela se forma nessa encarnação. E ela se forma com a finalidade, em primeiro lugar, de me proteger e de me projetar nessa encarnação para que eu possa viver, sobreviver, afinal está me protegendo, e crescer. Existem pessoas que têm um ego forte, são pessoas que têm uma personalidade forte, que têm um senso de proteção alto, não deixam ninguém passar por cima delas. Tem pessoas que têm um ego forte, são pessoas que têm uma vontade firme, são determinadas, que buscam. Isso é um ego forte. E um ego frágil, Maurício? É aquela pessoa que tem uma dificuldade em se impor, dificuldade de falar não, dificuldade de se realizar, dificuldade de fazer escolhas. De acordo com a força do meu ego, é que vai se determinar questões relacionadas a desafios de convivência. É natural que uma pessoa com um ego muito forte se imponha na sua vontade e desenvolva conflitos com outra pessoa quando a outra pessoa expressar a sua vontade. Percebam? O que acontece, então, quando uma pessoa com um ego forte se relaciona com uma pessoa com um ego fraco? É óbvio, uma relação de dominação. O que acontece com uma pessoa com um ego forte quando se relaciona com outra de ego forte? As vontades vão brigar e vai existir conflito, desafios de convivência. E duas pessoas com ego frágil? Aí essas pessoas vão ficar disputando quem é que vai atender o outro de forma mais subserviente, de forma mais frágil, de forma mais insegura e submissa. Nossa, Maurício, mas que conversa, hein? Então, essa história do ego, ela é a base dos desafios da convivência? Sem dúvida nenhuma. O ego é aquilo que, de alguma forma, estabelece essa contraposição ou estabelece um bater de frente com o ego do outro e a vontade do outro. Então, isso é ruim? Na verdade, não. Aquilo que aparentemente é ruim é justamente a maior oportunidade de evolução para mim e para você que está me escutando aqui, tanto no sentido pessoal, quanto em todas as áreas da vida da gente. Nossa, mas agora você confundiu tudo. Como é que uma coisa que é ruim, que é um conflito na convivência, pode ser positivo? É positivo, sim. E eu vou explicar para vocês através de uma historinha, uma metáfora, uma parábola. Era uma vez dois irmãos de idade muito semelhante, diferença de 1 ano entre um e outro. E esses irmãos, eles brigavam muito, brigavam por tudo. Iam brincar, brigavam pelos brinquedos, brigavam nos seus jogos, brigavam para ter a frente, disputavam, e era um tormento para aquela mãe. E, num certo dia, essa mãe, vendo os filhos brigarem de uma forma muito intensa, um conflito muito grande, acaba trazendo esses dois filhos pela orelha e fazem eles sentarem na soleira da porta da cozinha que dava para o quintal, vai até o quintal e escolhe 2 pedras especiais. Senta no meio dos meninos
e mostra para eles, para cada um, uma pedra diferente. E pede para essas crianças segurarem as pedras, cada um apalpar a sua pedra. E essas crianças perceberam que na hora que eles apalpavam a pedra, era uma pedra bruta, uma pedra pontiaguda, uma pedra áspera. Cada um com a sua pedra. Aí ele pede, essa mãe pede, para que essas crianças entreguem cada uma a sua pedra para ela. E essa mãe pega as pedras e começa a esfregar uma na outra. Esfregar, 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 esfregar e atritar. Depois de muito esfregar, quando as crianças já estavam até meio cansadas, ela pede para essas crianças agora passarem a mão na superfície da pedra que ela estava segurando. E pergunta: o que vocês estão sentindo agora? A gente está sentindo que a pedra ficou lisa. Pois é, meus filhos. A vivência de vocês dois, a convivência de vocês dois, tem justamente essa finalidade. É através dos atritos, das brigas, das dificuldades que vocês têm na convivência, que vocês vão se pulindo, se transformando de pedras brutas, ásperas, pontiagudas, em pedras polidas, pedras macias ao toque. Vocês nasceram juntos justamente para isso, para aprenderem a arte da convivência e, através da convivência, da proximidade, evoluírem e se transformarem em pessoas melhores, mais compreensivas, mais amorosas, com uma convivência melhor, mais evoluída. Essas crianças, cada uma com a sua idade, com o seu nível de compreensão, entendeu a história. E essa história fica aí para você. É justamente na convivência com as pessoas mais difíceis que exercitamos esse atrito, esse esfregar das nossas partes pontudas, que são os nossos defeitos e vícios, expressos através dessa instância psíquica que nós chamamos de ego, que foi feito para nos proteger e para nos impulsionar na vida, mas tem como efeito colateral o egoísmo. O que é egoísmo? Eu quero tudo para mim, eu quero tudo do meu jeito, eu quero que a minha vontade seja feita. A egolatrícia, que é o culto ao ego, o orgulho, o egocentrismo, achar que tudo tem que girar ao meu redor, que eu devo ser o centro das atenções, que eu tenho que ter prioridade, que a minha vontade vai na frente. E é aí que vai a citação de Freud. O conflito na convivência, ele acontece quando a minha vontade vai de encontro à sua vontade, quando o meu ego bate no seu ego. E é justamente quando a minha vontade bate na sua vontade que eu posso me aproveitar para que nessa relação eu venha a exercitar esse polir do meu ego, que é essa pedra pontuda. Deu para entender esse conceito? Aquilo que aparentemente é difícil e doloroso é a oportunidade maravilhosa de exercitarmos. É impossível ser feliz sozinho, Tom Jobim? Sim. É impossível evoluir sozinho, Kardec? Sim, porque é através da convivência que exercitamos as nossas qualidades e virtudes e vamos pulindo os nossos vícios e defeitos, diminuindo a intensidade e a força do nosso ego e aprendendo a controlar os efeitos colaterais do egoísmo, do egocentrismo e da egolatria. Citando agora um grande filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Algumas pessoas conhecem essa frase. Na verdade, quando Sartre citou essa frase, na verdade, ele fez uma brincadeira. E sobre o que ele estava brincando? Ele estava brincando naturalmente, numa ironia de que eu sozinho sou um anjinho. Eu
morando sozinho, sem ninguém, não brigo com ninguém, não discuto. A minha vontade sempre vai ser prevalecida. E é justamente na convivência que nós temos a grande oportunidade de trabalhar os nossos vícios e defeitos e formar a evolução que a gente tanto precisa. Então, o inferno são os outros? Sim, mas na verdade é através desse inferno que são os outros que temos a possibilidade de melhorarmos e evoluirmos. E mais do que isso, além de evoluirmos, é através do contato com os outros que vamos formando a nossa identidade pessoal. Vamos desenvolvendo o autoconhecimento que a gente tanto precisa para processar isso que nós chamamos no Espiritismo de reforma íntima, que é a base prática da nossa evolução. Reforma íntima, prática de virtudes e qualidades que vão diminuindo os nossos defeitos e vícios naturalmente. Então, na verdade, o outro é fundamental para o conhecimento de mim mesmo. É através do outro que eu busco e encontro a minha própria identidade. A criança, ela nasce com tendências vindas de outras vidas, de outras experiências, mas são só tendências. Mas o esquecimento, a lei do esquecimento, ela faz com que cada um de nós seja tal qual uma folha em branco. E essa folha em branco, ela vai ser preenchida através daquilo que nós chamamos de cultura ou de educação. Existe um termo na disciplina chamada sociologia, que se chama socialização primária. É a educação que nós recebemos dentro de casa, através do pai, mãe e os irmãos. E depois de nós recebermos essa socialização primária, que é a educação básica que vem dentro de casa, quando a gente começa a sair de casa de criancinha e começa a ir para a escolinha, brincar com outros amigos de outras casas, com outras educações e outras culturas, nós vamos formando o que a gente chama de socialização secundária, que é a complementação da nossa formação como indivíduo. A cultura, ela tem devagarzinho a possibilidade de ir nos formando. Vamos crescendo, absorvendo as leis, regras e normas sociais, e dessa forma nós vamos, na medida que a gente vai absorvendo, de acordo com as nossas condições pessoais, com a nossa subjetividade, com aquilo que a gente é em particular, uns mais, outros menos, uns com ego mais forte, outros com ego mais fraco, vamos desenvolvendo uma identidade pessoal, um eu pessoal, um ego próprio para cada um de nós. Chegamos na fase da pré-adolescência e na adolescência. E aí, nós vamos desenvolver um eu adulto. De que forma? Batendo de frente com as pessoas mais importantes na nossa vida, que são o nosso pai e a nossa mãe. Está aí a explicação de por que os adolescentes são revoltados. Um adolescente, para se achar, para formar a sua identidade, para concluir o desenvolvimento do seu ego, ele precisa bater de frente com o ego do pai e da mãe para descobrir quem ele é. Haja visto aquela fase chata da adolescente, aonde ele contraria tudo que o pai e a mãe falam, que ele retruca tudo que o pai e a mãe falam, que ele questiona tudo que o pai e a mãe falam. Porque é através desse bater de frente com a identidade do pai e da mãe que ele vai achar e formar a sua própria identidade. Totalmente diferente do pai e da mãe? Não. Através de um processo de lapidação, igual à história dos irmãozinhos das pedrinhas. Ele vai manter com ele aquilo que ele acha útil e valioso do pai e da mãe e vai tentar ser diferente
daquilo que ele não gosta e acha negativo do pai e da mãe. E até que chegamos na nossa fase adulta. Na fase adulta, o que vai acontecer? A minha identidade está formada, o meu ego está desenvolvido, e a partir daí eu vou transitar no mundo, me relacionando com os outros, de acordo com essa constituição que veio, e só foi possível através da convivência. Então, perceba, da mesma forma que o inferno são os outros, da mesma forma que é um grande desafio a convivência, a partir do que o conflito nasce quando a minha vontade bate com a sua vontade, é através justamente da convivência que eu formo quem sou eu, que eu me acho como sujeito. E, por outro lado, pessoas que têm crises de identidade, dificuldade de saber quem são, o que querem, para onde vão, são pessoas que tiveram, na sua formação e desenvolvimento, uma dificuldade de se relacionar e se posicionar na questão do conflito dela com todas as pessoas que passaram pela vida dela. Afinal, uma frase para todos vocês guardarem. Eu sou a soma de todo mundo que passou pela minha vida. Cada um que passou pela minha vida deixou um pedacinho de si, formando aquilo que eu sou. Eu sou um pedacinho do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus avós, das minhas professoras, dos meus amigos. Cada pessoa contribuiu. E na convivência com cada um desses, eu extraí um pouquinho. E de acordo com as minhas tendências que trago de outras vidas, eu pude extrair coisas boas, coisas ruins, ou ambas as coisas, para formar quem eu sou. Afinal, eu, como você, nesse estágio evolutivo intermediário, somos seres ainda em desenvolvimento. Somos luz e sombra ao mesmo tempo. Somos defeitos e qualidades. Somos intermediários, ainda com muito para aprender e evoluir. E é na convivência que exercitamos. Falo para você de experiência pessoal. As pessoas mais difíceis às quais eu convivi, as pessoas às quais eu mais tive conflito, foram os melhores professores que eu tive, para eu exercitar as minhas qualidades, para eu me conhecer e para eu formar a minha própria identidade pessoal, sabendo o que eu iria puxar dessa pessoa e o que eu não queria puxar de jeito nenhum para dentro de mim como formação pessoal. Deu para entender isso? Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um outro conceito relacionado a questões de convivência. Existem dois tipos de expressão de afeto, de amor. Nós chamamos de amor condicional e amor incondicional. O que seria um amor condicional? O amor condicional está relacionado a eu me sentir amado de acordo com as coisas que eu faço, de acordo com o meu desempenho. Eu me sinto amado porque eu sou um bom menino, não desobedeço os meus pais, tiro notas boas na escola e não pratico nenhum tipo de traquinagem. Isso é um exemplo de amor condicional. Sou amado se eu for um bom menino. E qual é o exemplo de amor incondicional? É o amor que é expresso de uma forma independente daquilo que eu faço. Eu sou uma pessoa que não vou muito bem nos estudos. Tiro nota ruim, passo raspando, fico de recuperação. Mas eu sei que eu sou amado mesmo assim, por aquilo que eu sou, não pela forma como eu vou na escola. Os meus pais que me amam gostariam que eu fosse bem, me empenhasse, mas pelas minhas dificuldades eu não vou. Eu sou um garoto muito sapeca,
muito moleque, que faz muita brincadeira e traquinagem, traz muita reclamação para casa. Os meus pais, às vezes, ficam bravos comigo, mas eu me sinto amado pelo que eu sou, desse jeitinho bagunceiro. Amor incondicional. Existem pessoas que são criadas dentro de um princípio de amor condicional. E aí elas crescem achando que elas precisam sempre desempenhar, fazer coisas para serem aprovadas, queridas e terem valor na vida. E existem outras pessoas, poucos sortudos, que têm a possibilidade de terem sido educados com esse amor incondicional. Filho, mamãe ficou chateada porque você não foi bem na prova. Eu espero que você estude mais, mas eu te amo. A criança se sente amada e se esforça por esse amor. Mas ele sabe que mesmo não desempenhando, ele é amado. Esse sujeito, ele cresce com uma autoestima mais fortalecida. O sujeito que recebeu o amor condicional, ele sofre com baixa autoestima, porque ele se sente sempre obrigado a estar desempenhando, estar fazendo tudo para todo mundo, porque se ele parar de fazer, ele tem medo de ficar sozinho e de que as outras pessoas não gostem dele. Ele é refém do desempenho, ele é refém de agradar, ele é refém do olhar do outro, ele é refém da aprovação do outro. Por outro lado, o sujeito que foi educado no amor incondicional se sente amado pelo que ele é, não pelo que ele faz. Ele é seguro, tem autoestima e é uma pessoa que vive mais livre, mais feliz e mais sereno. Afinal, ele se gosta pelo que ele é, se aceita, se esforça em melhorar, mas por alto amor, não por medo de perder os outros. Mas, Maurício, por que essa explicação toda sobre amor incondicional? Porque uma grande parte de pacientes que eu atendo no meu consultório, aliás, se eu fosse falar em termos de percentuais de atendimento, 80% das pessoas que vêm procurar atendimento psicológico vêm por problemas de convivência. 20% vêm procurar por problemas na sua individualidade. De cada 10, 8 procura atendimento psicológico porque tem dificuldade em se relacionar com os outros. Desafios de convivência. Somente 2 em cada 10 vêm procurar ajuda psicológica porque tem problemas consigo mesmo, que às vezes podem ter sido originados naquilo que ele recebeu na convivência lá quando era pequenininho. Então, existe uma relação muito grande entre problemas psicoemocionais e a convivência na sua formação de identidade. E aí entra a questão do amor condicional e incondicional. Quantas pessoas eu converso que são reféns independentes, reféns e dependentes do olhar e da aprovação do outro, que são dependentes de tentar agradar e fazer tudo para as outras pessoas, que são reféns independentes de se desempenhar da melhor forma possível e tentar ser o máximo e melhor, porque acreditam que não vão conseguir conviver se não agradarem o próximo. E aí que está o erro. E aí que vai a orientação que essa palestra vem trazer. Se você tem desafios de convivência, conflitos de convivência, identifica que você é um refém dessa sensação de insegurança, porque o seu ego está sempre lhe cobrando fazer tudo para todo mundo, por medo de perder a convivência, está na hora de você refletir que se as pessoas estão perto de você, convivendo com você, por conta daquilo que você dá ou faz, elas não gostam de você. Elas gostam do que você faz. São pessoas interesseiras. Mas se você parar de fazer e as pessoas mantiverem a convivência com você, porque elas gostam da sua pessoa. Elas têm esse amor incondicional. E aí sim vale a convivência. Devemos, na nossa vida, buscar conviver com pessoas que gostam e nos aceitam
do jeito que nós somos, com os nossos defeitos e vícios e com as nossas qualidades. Já falei em outras oportunidades que quem gosta, gosta pelas qualidades, mas quem ama, ama inclusive pelos defeitos. E um dos desafios da convivência é aprender a conviver com o outro apesar dos defeitos, apesar das dificuldades, apesar do aspecto pontudo e áspero do ego do outro, porque é esse o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor de compreensão e aceitação ensinado por Jesus no Evangelho que ele deixou para a gente. Ensinamentos e vivências através do exemplo, aonde Jesus nos aceitava e nos amava do jeito que a gente é, e nos aceita e nos ama do jeito que a gente é. Eu tenho que me amar e me aceitar do jeito que eu sou, independente se eu erro ou se eu acerto, porque sou humano e estou aprendendo. Eu tenho que amar e aceitar o próximo, errando e acertando, afinal ele é tão humano quanto eu. E esse entendimento de amor incondicional é a base para a construção de uma convivência mais sadia. E a tentativa mínima que cada um de nós tem de tentar controlar o seu ego na medida que ele bate de frente na vontade com a vontade do outro. A arte da convivência é a arte da conciliação do meu ego com o ego do próximo. E aí entra uma questão para que eu venha colocar para vocês. Eu falei que o ego, ele não é nem bom nem ruim. Ele é desenvolvido e criado como uma instância mental que tem como finalidade a minha proteção e a minha projeção para crescer nessa encarnação. Só que ele tem alguns efeitos colaterais. Um ego muito forte, ele vai gerar egoísmo, quero tudo para mim, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Egocentrismo, eu acho que tudo tem a ver comigo. E egolatria, que é o orgulho. Eu não dar o braço a torcer, eu não pedir desculpa, eu achar que eu sou melhor que os outros. Tudo depende de quem controla quem. Eu controlo o meu ego ou eu sou controlado pelo meu ego? Eu não estou aqui para endemonizar e começar a fazer você achar que tem que travar uma batalha sobre o seu ego. Mas eu estou aqui para dizer que a partir de um determinado momento da vida, é necessário a gente reconhecer o tamanho do nosso ego e a força que ele exerce sobre a gente, para que a gente possa ter uma vida mais feliz e mais leve e consiga estabelecer relações de convivência saudáveis, para que a convivência não seja um desafio, seja uma oportunidade maravilhosa de evolução, de polir essa pedra bruta e me tornar mais evoluído. Olha que interessante isso. Então, o ego, ele não é nem bom nem ruim. A questão é qual é o tamanho dele e quem manda em quem. E aí vai uma historinha que eu trago de um outro grande mestre chamado Triguerin. Numa de suas palestras, ele compara. Se vocês me chamam aqui para fazer uma palestra, eu chego uma hora antes e eu vou dispor as cadeiras em fila, umas atrás das outras, formando uma fila para que quando as pessoas forem chegando, elas venham sentando nas fileiras e possam me assistir aqui na frente, falando no alto, para que todas possam me ouvir. Se no dia seguinte eu sou chamado para, em vez de dar uma palestra, fazer uma roda de conversa, eu chego uma hora antes e me deparo com aquela sala com todas as cadeiras enfileiradas. Aquilo que serviu para mim, que me ajudou no dia anterior, no dia seguinte da palestra, na roda de conversa, passa a ser um estorvo, um transtorno. Aquelas cadeiras não podem ficar daquele jeito. Eu tenho que reorganizar elas de acordo com um novo momento e um novo propósito, que é o propósito da roda de conversa. Elas me serviram ontem em fileira para palestra, mas hoje, se for em fileira,
eu não consigo fazer a roda de conversa. E qual é a melhor disposição para uma roda de conversa, pessoal? É lógico, um círculo. E aí eu vou ter o trabalho de rearranjar todas as cadeiras e fazer um grande círculo. Da mesma forma é o ego. Até hoje, o meu ego me ajudou a me impulsionar para ser o Maurício que eu sou hoje. E estar aqui falando para vocês. E me ajudou a me proteger para que eu estivesse aqui com saúde e vivo para estar falando com vocês. Só que, adulto e maduro, agora, ele precisa ser rearranjado para um novo propósito num outro momento. E que propósito é esse? Já que eu estou projetado na vida e estou adulto, sobrevivi vivo e com saúde, eu preciso rearranjar o meu ego para que ele não tenha o tamanho que venha me atrapalhar na minha proposta de ter uma convivência saudável que venha me proporcionar evolução. Por quê? Uma pessoa que mantém o seu ego de juventude, um ego forte, combativo, um ego de personalidade dura e rígida, quando ele chega na maturidade, no envelhecimento, sabe o que ele vai ser? Um velho chato e sozinho, solitário, ranzinza, que ninguém quer perto. Mas se por outro lado, na maturidade, você reconhecer que aquela disposição já não lhe serve mais de ego e rearranjar ele de uma outra disposição, de uma outra forma, você passa a trabalhar o seu ego e suavizar ele, colocar ele no tamanho adequado, para que ele não venha a ser um desafio à convivência, para que ele não venha a manifestar os efeitos colaterais do ego, que é o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, para que eu não seja um sujeito maduro, um idoso, um velho, chato, ranzinza, que quer tudo do jeito que quer, na hora que quer, na vontade que quer, para que eu seja um sujeito maduro, idoso, adulto, que saiba conviver, que saiba conciliar, que saiba, diante de uma dificuldade, negociar, guardar a língua dentro da boca. E aí cabe aquelas grandes máximas. O que você prefere agora que você já é adulto, maduro e sábio? Ter a última palavra ou ser feliz? O que você prefere? Ganhar todas as discussões ou ser feliz? O que você prefere? Ter sempre a sua vontade atendida ou ser feliz? O que você prefere? Ter tudo na hora que você quer ou ser feliz? Se você faz a primeira escolha, que é a escolha do ego, eu quero tudo do meu jeito, com certeza você não vai ser feliz. Porque, segundo Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. E quem vai querer ficar do seu lado sendo chato, ranzinza, egoísta, egocêntrico e ególatra? Então, vejam bem a importância da gente começar a trabalhar essas questões. Eu me amo incondicionalmente. Eu preciso exercitar o amor incondicional ao meu próximo. E como que eu faço isso? Com aceitação das limitações e do estágio evolutivo de todos. Porque quanto mais eu entendo e compreendo o outro, menos eu bato de frente e conflituo. Com relação às minhas vontades, eu preciso colocar o meu ego no lugar dele e entender que agora que eu não sou mais criança, eu aprendo a ceder, a ficar com a língua dentro da boca, a guardar, a enxergar coisas erradas, mas se não for importante, não falar. Existe uma citação a partir de um filósofo chinês chamado Sun Tzu, para alguns, no seu livro, que é uma grande obra chamada Arte da Guerra, onde ele dedica um capítulo à frase: escolha as suas batalhas. E a arte da convivência está baseada nisso. Escolha as suas batalhas. Vale a pena brigar por tudo? Vale a pena encher a paciência dos outros por tudo? Vale a pena reclamar de tudo? Eu tenho certeza que quando a minha esposa chega em casa, todo dia ela encontra pelo menos uma, duas ou três coisas que eu fiz ou faço de errado. Mas ela, por maturidade e sabedoria,
ela vira o rosto para outro lado e faz que não viu. Por quê? Porque ela quer ser feliz, não brigar e discutir. Porque ela sabe que se ela não ceder nas pequenas coisas, ela não vai ter uma convivência e vai ficar sozinha. E eu da mesma forma, e você que está aí, lhe proponho da mesma forma. Seja menos chato, dê menos espaço para o seu ego se manifestar e mais espaço para a sua alma, porque a alma é a base do amor incondicional, a base da compreensão, a base da aceitação, a base da boa convivência, a base da negociação, para que a gente chegue num consenso que venha atender os dois. E é aí, nessa convivência sadia, harmoniosa, aonde a gente controla a força do nosso ego, que estamos pulindo essa pedra que todos nós somos para ser uma pedra brilhante. E quem sabe daqui a 10 encarnações a gente não se torne um diamante. Porque o que é o diamante? O diamante é um brilhante. Brilhante é uma pedra branquinha, que na medida que ela é polida através do especialista em joias, que é o ourives, ele vai fazer o quê? Ele vai lapidar e vai transformar o brilhante num diamante, que é uma joia preciosa. Essa joia preciosa, que é o diamante, a joia que é mais querida de todos, de todas as mulheres, é o símbolo que a mulher tem do romantismo, ela só é diamante porque de uma pedra bruta alguém se deu ao trabalho de poli-la, fazendo com que ela ficasse com aquele formato perfeito, aquele formato equilibrado, aquele formato que é agradável de ser observado e usufruído na sua beleza. Então, eu chamo a todos vocês a essas reflexões. Semana que vem, nós não vamos estar juntos por conta da Semana Espírita. Convido a todos a assistir a palestra online que está no cartaz aí da página do Face, que o Celso está mostrando, que está sendo divulgado em todos os lugares. E na outra semana, posterior à Semana Espírita, eu retorno aqui com o tema Desafios da Convivência, parte 2, aonde nós vamos falar sobre como conviver na prática com as pessoas que estão ao nosso redor. Como conviver com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus vizinhos, com o meu chefe. E aí a gente vai tentar ser um pouco mais prático, menos teórico. Agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado, desejo uma ótima semana e espero ver todos com saúde, na paz de Jesus, na próxima quinzena. Chamo o Celso agora para fazer o encerramento.